Então vamos começar com uma coisa simples para esquentar. O primeiro problema é o seguinte: um retângulo possui medidas dos lados proporcionais a 2 e 3. Quero saber que ângulo há entre as diagonais. Note bem, quando a gente fala isso, qual é o ângulo, não é para você me dar em graus, porque isso dificilmente você vai conseguir, a não ser que dê 30, 45 ou 60, não é? Quando eu pergunto qual é o ângulo, você me dê qualquer função trigonométrica dele, me dá um cosseno, me dá uma tangente, o que for que caracterize aquele ângulo, tá certo? Não precisa, evidentemente, se tiver à mão uma calculadora científica, pode me dar um valor aproximado, mas não é esse o objetivo. Então, os lados de um retângulo têm medidas proporcionais a 2 e 3. Qual é o ângulo que está acontecendo ali entre as diagonais? Muito bem, isso é bem rápido. Já calcularam aqui o cosseno e acharam 5 trezeavos. Quem calculou o seno deve ter achado 12 trezeavos. Uma pergunta: o que vocês colocaram para as medidas dos lados? 2K e 3K. É? E se alguém colocasse 2 e 3, estava errado? Não. E se alguém colocasse 20 e 30? Vai dar a mesma coisa? Por quê? Porque essas figuras são todas semelhantes. E se são semelhantes, os ângulos, exato, não se alteram. Tá? Então você tem essa liberdade de colocar as medidas que você quiser, desde que sejam proporcionais a 2 e 3. Não há necessidade de colocar letras. E isso que você faz não é, como alguns pensam, uma particularização. É um direito que você tem. É claro que eu vou fazer usando geometria analítica, porque eu dei aula disso ontem, não é? Como o Paulo César falou, frequentemente a geometria analítica ela fica encapsulada nela própria. Quer dizer, o aluno acha que aprender geometria analítica serve apenas para resolver problemas de geometria analítica. Isso é uma crítica feroz que a gente faz, não é? Porque a geometria analítica ela deve ser encarada como uma ferramenta para ser usada quando você achar que deve. Então, as coisas interessantes e importantes são os problemas que absolutamente não falam em coordenadas, em equação de retas, você tem simplesmente um problema. E você tem essa opção de colocar coordenadas e resolver analiticamente o problema. Não é? Então, eu vou fazer isso. Eu tenho esse direito, então eu vou imaginar 2 eixos, x e y, que eu posso colocar onde quiser, não é? Porém, o bom senso recomenda alguma posição assim mais que facilite as coisas, não? Onde é que você colocaria os eixos e, consequentemente, a origem? Você colocaria o eixo x aqui, eixo y aqui, a origem nesse canto esquerdo, verdade? Foi como você fez. Só para ser chato, vou fazer diferente. Eu vou escolher a origem bem no centro do retângulo. Para você ver que você tem essa liberdade, não é? Pronto, eu fiz essa escolha. Não parece ruim, não. E depois eu vou colocar as coordenadas para cada vértice. Vou colocar esse vértice 3, 2. Esse vértice eu vou colocar menos 3, 2. Por que eu estou colocando isso? É porque eu quero, não é? É exatamente isso. Me diga uma coisa, esse retângulo tem lados de medidas proporcionais a 3 e 2? Claro. Então, esse retângulo serve perfeitamente ao meu problema. Obrigado, Luiz. Então, isso daqui, calcular o ângulo entre as diagonais, significa, então, calcular o ângulo entre esses 2 vetores, U e V. Para mim, U é 3, 2, V é 3 menos 2. Então, essa forma de encarar, isso é uma opção minha. Nada no enunciado falava em coordenadas. Então, a geometria analítica, ela é uma ferramenta que deve ser usada em geral, quando você achar que ela é uma boa ferramenta.
Os módulos, tanto de U quanto de V, vão dar quanto? 9 mais 4, 13, né? Raiz de 13. E o produto interno vai dar 9, né? Menos 4, 5. Consequentemente, o cosseno que eu estou procurando, que é esse ângulo, cosseno de θ é o produto interno 5 sobre produto dos módulos. Pronto. Então, θ é o ângulo que tem esse cosseno 5 sobre 13. Uma solução muito simples, não é? Muito simples, muito clara, rápida. Então, os vetores, eles funcionam bem. Com eles você calcula distâncias, calcula ângulos, faz muita coisa boa. Dá um chute aí, quanto é que deve ser esse θ mais ou menos? Vamos avaliar isso. 5 sobre 13 dá mais do que meio ou menos que meio? Menos que meio, né? O meio é o cosseno de 60 graus. Se esse cosseno é menos do que meio, o ângulo é menor que 60 graus ou maior que 60 graus? Maior, não é? Se o cosseno é menor que meio, o ângulo é maior que 60 graus. Deve dar uns 70, mais ou menos, né? No chute. Até a figura está razoável. Ok, então foi só para esquentar. Agora vamos falar sério. AB, AC e AD são arestas de um cubo. AE é uma diagonal. Então vamos primeiro mentalizar a situação, daqui a pouco você faz um desenho. Então eu tenho um cubo, aí eu pego um vértice, né? Nesse vértice chegam 3 arestas, né? Então uma você chama AB, outra você chama AC e a terceira AD, e ainda a partir de A você faz uma diagonal, né? Eu quero que você inicialmente me prove que essa diagonal AE é perpendicular ao plano que contém os pontos B, C e D. Então, primeiro, cada um vai fazer um desenho de um cubo ou algo que seja parecido com isso. Aí você tem a questão de escolher um vértice, né? Que seja bem visível. No seu desenho, marque as arestas AB, AC, AD, traça ainda diagonal por A. Essa é uma questão de geometria espacial, ela é difícil. Essa parte de geometria espacial que a gente chama de geometria de posição, que trata, né, do relacionamento de pontos, retas e planos, ângulos, distâncias, paralelismo, perpendicularismo. Essas propriedades são coisas difíceis e, infelizmente, pouco exploradas. Os livros têm a tendência de ir rapidinho para as fórmulas de volume, e aí a geometria espacial fica uma mera aplicação de fórmula. Calcule o volume disso, calcule o volume daquilo, né? Porque aplicar fórmula é mais fácil do que raciocinar. Então, faça o seu cubo. Então, na minha figura, aqui está o meu ponto A, digamos aqui é o B, C, D, E. Aqui no Rio de Janeiro a gente fala E. Lá um pouco mais abaixo é E. Então tá bem. Olha só, então você vê aí o plano BCD, né? Esse plano azul. E está levando uma boa chance, né, dessa reta amarela ser perpendicular a esse plano. Mas por que que é? Temos que criar um bom argumento. Não é um problema fácil, não. Vamos fazer usando geometria analítica? O que que é usar geometria analítica? É você colocar coordenadas. Então você vai escolher uma posição que você acha conveniente para os seus eixos. Ele escolheria o E como origem. Eu, se fosse continuar sendo muito chato, eu escolheria o A como origem. E escolheria o X, o Y e o Z. Mas vou fazer o seguinte, eu vou colocar na posição tradicional, bom, você já sabe isso aqui, né? Vou colocar os eixos de forma bem tradicional. Isso aqui é inteiramente arbitrário, né? Agora eu preciso de colocar coordenadas nos vértices, não é? Mas antes eu preciso de uma unidade de medida. E quando o problema é colocado simplesmente dessa forma, você pode escolher a unidade que você quiser.
Por exemplo, para você, quanto mede esse segmento? Pode ser qualquer número que você disser está certo. Para mim, esse segmento aqui vale 1, porque eu quis. Ou seja, eu tomei ele próprio como a minha unidade de medida. Essa é uma liberdade que você tem também. Frequentemente a gente vê gente usando e abusando de letras como se isso fosse uma coisa mais geral. Não. Tá? É o direito que você tem em cada situação de escolher em qual é a unidade que você vai trabalhar. Se você, nesse desenho, se você cismar que a unidade vai ser o comprimento da diagonal, ok, então ela passa a valer 1, e a aresta passa a valer raiz de 3 sobre 3, se for conveniente para você. Para mim, é conveniente que a aresta desse cubo seja um valor bem fácil. Bom, dessa maneira eu tenho os meus pontos, ficam assim, né? O ponto B está no eixo X a uma unidade da origem, então ele é representado por 1, 0, 0. O ponto A, vou botar aqui antes, né? O ponto A onde está? O ponto A está aqui no plano XZ, não é? Então o ponto A possui a coordenada y, 0. Então o ponto A tem a abscissa 1, o y 0 e o z na altura 1 também. O C. Quais são as coordenadas de C nesse meu sistema? Todo mundo igual a 1, né? O C é o ponto 1, 1, 1. D, 0, 0, 1. Finalmente, E. Onde está o E? No eixo Y a uma unidade da origem. 0, 1, 0. Excelente. Ok. Agora vamos lembrar da nossa geometria do colégio. Quando é que eu tenho, como é que eu verifico, né, que uma reta seja perpendicular a um plano? Uma reta é perpendicular a um plano quando ela é o quê? Pensa nessa situaçãozinha aqui. Quando essa reta é perpendicular ao plano que contém essas duas concorrentes, né? Quando ela é ortogonal a duas concorrentes desse plano. Pode ser simplesmente perpendicular ou pode ser assim também, né? Pode. Então, se uma reta é ortogonal a duas outras concorrentes, ela é perpendicular ao plano que contém essas retas, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Claro que no lugar de retas eu vou fazer essas relações com vetores. Então, o vetor amarelo AE, ele é precisamente E menos A, né? Então é menos 1, 1 menos 1. E desse plano azul, nós vamos escolher duas retas concorrentes, ou seja, dois vetores que não sejam colineares. Vamos pegar, por exemplo, o vetor BC e BD, digamos. Tá? Então, se o vetor amarelo, AE, se mostrar perpendicular, se mostrar, né, ortogonal a esses dois vetores azuis, o meu problema está resolvido. Então, o vetor BC vamos ver quem é BC. BC está aqui, né? C menos B é 0, 1, 1. Não me deixe errar, hein? O pessoal vai fiscalizando aí. O BD BD, menos 1, 0, 1. Então, agora eu vou calcular dois produtos de AE por BC. Produto de AE por BC, produto interno. 0, na primeira coordenada, 1, menos 1. Bom sinal, ó. E outro produto interno, de AE por BD. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Produto das segundas coordenadas, 0. Produto das terceiras coordenadas, menos 1. De novo, ó. Que sorte. Então, esse cálculo extremamente simples me diz que AE, agora posso até escrever como retas, não é? A reta AE, em geral,
é perpendicular à reta BC e a reta AE também é perpendicular à reta BD. Isso implica que AE seja perpendicular ao plano definido por essas duas retas, que é o plano BCD. Sinteticamente, essa propriedade, é claro que ela pode ser demonstrada, mas ela necessita de um raciocínio mais aguçado. E assim é muito simples, né? Até é gostoso de fazer. Essa situação, que eu queria até explorar um pouco mais, se der tempo, eu vou deixar inclusive ela aqui, mas se eu não voltar ainda hoje esse problema, vai ficar para de tarde. Eu quero que você me descubra esse ponto aqui onde está. Aliás, vamos fazer isso como situação assim, prioritária. Está vendo esse ponto P, onde a diagonal corta aquele plano? Eu quero saber em que posição ele está. Eu quero que você me calcule alguma razão aqui. Pode ser, por exemplo, AP dividido pela diagonal inteira, por exemplo. Né? Isso me dá que fração essa distância está da diagonal inteira. Me dá a posição do ponto P. Tenho muita curiosidade que vocês me calculem isso. Nós vamos fazer agora um problema de uma Olimpíada. Não se espantem, porque problema de Olimpíada é impossível. Não, nem sempre. Esse não é impossível, como vocês vão ver. Essa Olimpíada, de onde veio esse problema, foi uma Olimpíada do Cone Sul. É uma Olimpíada feita aqui exatamente como o nome diz, no Cone Sul da América do Sul. E é uma Olimpíada dedicada a alunos até 16 anos. O enunciado resumido é assim. Desenhe um quadrado ABCD. Tome um ponto P sobre o lado BC. Posição variável, tá? Só tem que pertencer ao lado BC. E essa informação. A reta que contém C e é perpendicular à reta AP, corta a reta AB em Q. Vamos fazer um desenho, aí eu digo o que é para fazer. Pego um quadrado. Quadrado, o meu vai ser assim, ó. A, B, C, D. P está ali no lado BC, mas pode estar em qualquer altura, tá? A reta que contém C e é perpendicular à reta AP, está, corta a reta AB em Q. Eu quero que você, então agora vem a questão. Prove que o ângulo BQP é constante. A questão é, olha para esse ângulo θ e mostra que o valor desse ângulo é sempre o mesmo e não depende da posição de P. Tá? P pode estar em qualquer lugar, sobre o lado BC, a figura se mexe, mas esse ângulo é sempre o mesmo. Quero saber por que vale qualquer tipo de argumento, qualquer raciocínio sintético, analítico, só não vale o sobrenatural. Tipo, eu acho que... A intuição recomenda que esse ângulo θ deve ser quanto, hein? 90? Epa, é menor que 90. Mas algum valor assim que está perseguindo, leva uma boa chance, né? 45, pela figura, né? Quando a figura está muito mal feita, a nossa intuição se perde um pouco, né? Mas com uma figura razoável, isso a nossa intuição já funciona melhor. Eu estou tendendo mais para um 45 graus ali. Mas nada indica que tenha que ser um desses ângulos combinados, né? Pode ser constante igual a um ângulo cuja tangente seja 1,5. Se eu calcular uma função trigonométrica daquele ângulo e achar que o cosseno é tanto ou a tangente é tanto, o ângulo é constante, apesar de eu não saber exatamente quanto ele é. Nós vamos fazer uma solução analítica e depois vamos fazer uma solução sintética. Vamos fazer as duas soluções. Primeiro vamos fazer analítica, tá? Como é que é? Você vê, isso é um problema olímpico, não é fácil, portanto. Nada fala de eixo nem de coordenadas. Então, o recado maior desse curso é, repetindo, geometria analítica não é só para fazer geometria analítica. É uma decisão que você toma para encarar um problema, às vezes difícil, que você não tem
a intuição de onde é que está o pulo do gato, né? Aquela paralela mágica que... Pois é. Então, como é que é a solução analítica? Primeiro, a gente tem que escolher eixos e coordenadas. Onde é que você botaria o eixo X? Embaixo é bem razoável. E o eixo Y? Aqui? Pode ser. Eu vou escolher aqui, sabe? Continuando a chatice, continuando a ser chato, eu vou fazer isso aqui. Próximo passo, escolher em que unidade nós vamos graduar esses eixos. Vamos botar o lado do quadrado sendo raiz de 5. Não, vou botar 1. Então, esse 1 foi uma escolha nossa. Tá? Ele não estava no problema e não interessa, porque, evidentemente, a questão do ângulo não se modifica com a mudança da escala, né? Ou se o desenho fica maior ou menor. Portanto, se eu coloco 1, o ponto P ele está livre ali, né? Então ele tem, vamos botar essa altura como sendo A, e aí tudo isso acontece, e aí o ponto Q ficou uma distância Bzinho, de B grande. Com coordenadas, como ficamos? O que me interessa? O ponto A, que é -1, 0. O que mais me interessa? Me interessa o ponto P, que é 0A. Eu preciso, para examinar esse perpendicularismo, do ponto C, que é 0, 1. Achou? Bonito problema, não é? E o ponto Q, que é B0. Vamos desenhar dois vetores interessantes. Um vetor AP e outro vetor CQ, para ganhar essa relação, né? Então, AP, eu sei que eu não posso escrever aqui, agora é tarde, já vou escrever. AP como é que é? P menos A. Então, fica 0 menos -1, que é 1, A menos 0, A. E o vetor CQ, Q menos C, Q menos C, B e menos 1. Condição de perpendicularismo. AP perpendicular a CQ. Então, produto das primeiras coordenadas, 1 vezes B, mais o produto das segundas coordenadas, A vezes menos 1, dá 0. Que coisa surpreendente. A igual a B? Olha para a figura. Se A igual a B, θ é constante igual a 45 graus. Viu só? Gente, os vetores funcionam e muito bem. Então, não há razão para a gente esconder essa ferramenta dos alunos. Nenhuma razão. Muito pelo contrário. E, além de tudo, é muito divertido. Para a maioria das pessoas que lidam com matemática, não é? Quer dizer, fazer umas contas, gente, extremamente simples, não é? E chegar que A igual a B é uma coisa que dá um prazer enorme, uma coisa surpreendente. Um problema de uma Olimpíada. Então, reforçando, essa é a geometria analítica que serve. Mas, vamos aqui do lado, deixa eu apagar aqui o enunciado. Vamos ver analiticamente, sinteticamente, como seria. PC, achou o argumento? 2 quadriláteros inscritíveis. Eu, como sou chato, vou fazer diferente. Muito bem, vamos lá. Agora sinteticamente, perfeito? Usando as propriedades da geometria que eu conheço. Olha só, presta atenção. Estou aí a mesma figura, correto? Me mandaram desenhar essa diagonal AC. Tive essa intuição, diagonal AC. Olhe para o triângulo AQC. A reta R é uma altura. CB, outra altura. Então, na verdade, o ponto... Ainda não demonstrei, vou fazer isso daqui a pouco, mas todo mundo sabe. O ponto de interseção de duas alturas é o ortocentro. Já levando em conta que eu sei que as três alturas se intersectam num ponto só, essa reta, QP, também é altura. Então, ela, se prolongada, fará 90 graus ali. Ora, mas como diagonal do quadrado, este ângulo aqui é de 45 graus. E olhando o triângulo A, esse ponto S. ASQ, se você tem um ângulo de 45 graus e um de 90, o θ também tem que ser 45 graus. ASQ é um triângulo retângulo isósceles. É linda. Agora, quem é que acha essa solução? Pois é. Então vamos pensar no seguinte, essa é linda
mas eu não posso contar que os meus alunos vão achar essa solução num tempo. Ao passo que essa solução, se eles aprenderem vetores, não depende dessa mágica. Aquilo ali é meio mágico. Então, a solução analítica, ela fornece um método para você resolver as coisas sem necessitar dessas intuições sobrenaturais. Perfeito, claro. O Paulo César também tinha enxergado antes os quadriláteros inscritíveis. Enfim, outros caminhos também são possíveis. Diga. Wagner, deixa eu só comentar o que ele falou, até passar para o pessoal dos outros estados. Ele perguntou, ele falou que ele podia ter calculado esse ângulo colocando o ponto P numa posição fácil, em cima de C. Para ter a intuição. Exatamente. Que era... Aí você ia descobrir que o ângulo era 45 graus. Admitindo que o enunciado está correto, você ia ver que esse ângulo só poderia ser 45 graus, Isso. Mas continuaria com a responsabilidade de encontrar uma explicação de por que ele é sempre igual a 45 graus. Isso não bastaria para terminar a solução. Exato. Ok? Muito bem. Agora eu vou abordar uma outra coisa diferente. Agora eu vou fazer um problema de álgebra. Que você tem um problema de álgebra. Considere todos os pares de números reais x e y que se encaixam naquela condição. Quero saber qual é o maior valor que eu consigo para x ao quadrado mais y ao quadrado. Não sei se entenderam bem o que eu estou dizendo ali. Tá? De todos os pares de números reais x e y, considere somente os que se encaixam aqui. Por exemplo, x igual a 4 e y igual a 0 é um deles. O lado direito vai dar 16. Aqui, 32, aqui é 0, né? 32 menos 16, 16. Então, x igual a 4 e y igual a 0 é um par de números reais que satisfazem aquela condição. Nesse caso, os dois lados deram 16. Outro, x igual a 1, y igual a 3, também é um outro caso. 1 mais 9, esse lado dá 10. E esse lado vai dar 8 mais 24 menos 16. 8 mais 24, 8 mais 18, 26 menos 16, 10. Olha aí. Bom, tentativa não vai muito longe, não é? Mas há uma infinidade de pares x e y que vão se encaixar ali. Eu quero saber, né, qual é o maior valor que eu consigo para esse resultado comum, hein? X igual a 4, y igual a 6. Dá certo? Dá, né? Dá. X igual a 4, y igual a 6. Quanto é que dá de cada lado? Dá 36 com 16, 52. O outro lado também deu 52? Deu, né? Ó, já consegui 52. Hein? Bom, por enquanto, a gente está numa fase muito importante, que é a fase da investigação. Compreender bem o problema. Bem, 52 não é o maior valor. Sabe quanto eu consigo? Bem, a geometria analítica é uma via de mão dupla, não é? Ela pega coisas geométricas e traduz a situação numericamente. Aqui nós vamos fazer o contrário. Nós temos alguma coisa numérica, né, que é uma propriedade que certos números devem cumprir. E nós vamos olhar agora esse problema do ponto de vista geométrico. Todos os pares x e y que satisfazem a essa condição, isso aí é equação de quê, gente? É de uma circunferência, está ligeiramente disfarçado só com o pessoal lá do outro lado, verdade? Então, é a equação de uma circunferência. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever x2, vamos chamar o menos 8x, vamos completar logo o quadrado, 16, mais y2, menos 6y, mais quanto? Mais 9, igual a menos 16 que sobrou, mais 16 e mais 9. Tá bem explicadinho? Então, isso me dá x menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a, ou seja, 3 ao quadrado. É uma circunferência, o que você é capaz de dizer sobre ela? Centro e raio, diga aí. Muito bem.
Isso aí vocês sabem direitinho. Então agora, caminho inverso, né? Nós temos uma álgebra que vai ser vista sobre o aspecto geométrico. Portanto, quando eu falo num par de números reais, eu estou falando, né, num ponto que pertence a essa circunferência. Então, esses pontos aqui que as pessoas acharam, assim, mais ou menos na intuição, são pontos dessa circunferência. Agora, o que eu quero maximizar é a expressão x2 mais y2. x2 mais y2 é o quadrado da distância do ponto xy à origem. Tá? x2 mais y2 é o quadrado da distância de xy à origem, desse ponto à origem. Né? Então, para essa posição, o valor de x2 mais y2 é essa distância ao quadrado. Eu quero que essa distância, evidentemente, seja máxima. Como é que eu consigo um ponto da circunferência que esteja a maior distância possível da origem? Onde é que ele está? Ah, sim, para um ponto da circunferência ter a maior distância possível. Então, o ponto P da circunferência tem a máxima distância à origem. Então, eu vou encontrar x ao quadrado mais y ao quadrado máximo quando for calculado com as coordenadas de P. Eu posso conhecer as coordenadas de P. É só fazer a interseção, né, da circunferência com essa reta que passa pela origem e tem, inclusive, o coeficiente angular 3/4, não é? Mas não há necessidade, porque se eu sei a interpretação disso, vamos olhar esse triângulo aqui que ficou formado. Essa abscissa é 4, né? Então esse cateto mede 4, a ordenada é 3. Consequentemente, os dados me ajudaram, essa hipotenusa mede 5. Então quer dizer que a distância de P à origem máxima é 8. Portanto, o valor máximo do quadrado da distância é 64. É possível encontrar 64 aqui, caso você use exatamente as coordenadas de P. Que eu repito, você pode achar as coordenadas de P se quiser, mas eu não estou perguntando isso. Né? Estou perguntando o máximo de x2 mais y2. Então a resposta é o máximo de x2 mais y2 é igual a 8 ao quadrado, é igual a 64, usando as coordenadas. Isso é geometria analítica da melhor qualidade. Então, não é só achar a equação da reta, não. É você ter essa visão mais ampla, que tanto problemas geométricos podem ser traduzidos numericamente e problemas exclusivamente numéricos podem ser vistos através de um desenho muito conveniente. Viu? Então, esse foi o nosso recado na lista à tarde. Existem 2 problemas desse tipo. Você pode fazer a solução apenas algebricamente, se quiser, ou pode interpretar através de uma figura, o que é sempre muito legal. Tá bem?